Bem-vindos ao InovaCast, o podcast que compartilha o universo da inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional. Eu sou Débora Tessari e hoje estou aqui com o meu colega Giovanni Giulianotti, acadêmico do curso de jornalismo, e com o secretário Edson Feser. E nós vamos fazer a condução desse episódio do podcast. Hoje temos a honra de receber no InovaCast o presidente do Instituto Planejamento e Pesquisa de Caçador, o IPUC, Alexandre Schermach. Muito obrigado, Alexandre, por ter aceitado nosso convite e estar conosco hoje para falar um pouco sobre os projetos e trabalhos do IPUC que realiza aqui em Caçador, sobre o Parque Linear e demais obras que estão sendo realizadas para proporcionar o crescimento, desenvolvimento e também o resgate histórico do município de Caçador. Alexandre, para iniciar nossa conversa, gostaríamos que você explicasse o que é o IPUC. Pode nos dar uma visão geral do trabalho realizado pelo Instituto e também sobre os projetos do IPUC que realiza em Caçador para promover o crescimento e desenvolvimento urbano da cidade? Claro. Primeiramente, grata satisfação estar aqui com vossas pessoas, meu colega Edson Feser, Débora, Giovanni. Né? O pessoal que está em casa acompanhando. É sempre uma grande oportunidade para que nós possamos estar aqui enquanto Prefeitura Municipal, IPUC, contando, né, toda a nossa estratégia, todo o nosso planejamento que mexe com toda a cidade. Né? O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador, ele é uma autarquia, ou seja, ele é uma célula da Prefeitura, ele é mantido pela Prefeitura, tem um CNPJ independente, então ele é separado, né? E a sua estrutura, então, praticamente ela é composta por 18 servidores. Hoje nós somos em 18, né? Entre presidente, que eu estou como presidente no momento, nós temos diretores, e aí a gente tem servidores efetivos e contratados. Como é que funciona o IPUC, para que ele serve? Eu acho que isso é bem importante a gente destacar aqui, porque a sigla é muito interessante, né? Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador. O PUC, que nem o pessoal fala. Para que serve isso, né? O que serve? Então, assim, ele é dividido em dois eixos, vamos entender assim, tá? Então, um deles trata essencialmente de alvará de construção, alvará de demolição, ampliação, reforma, né? Ou seja, tudo aquilo que, quando você vai construir, né, ou pôr em funcionamento o seu negócio, automaticamente o Instituto vai balizar. Vai balizar pelas leis federais, estaduais e municipais. Tá? Então, assim, quero construir minha casa, automaticamente você vai passar pelo IPUC, que é o setor de urbanismo e que rege sobre o plano diretor, enfim, todas as nossas regras do município. Esta é uma parte. A outra parte do Instituto, ela praticamente cuida da cidade. E nós estamos praticamente se renovando o tempo todo. Inovando, acho que está aqui no InovaCast, a gente sempre está inovando. A gente pesquisa muito e nós temos então esse outro eixo com engenheiros, arquitetos, designers, cuidando das principais obras macro da prefeitura. O que é isso? Aquelas obras que envolvem a cidade toda. Tá? O IPUC já passou por diversos momentos, mas nesse momento ele olha muito mais o planejamento urbano do município. A gente está em revisão de muita lei. Então ele precisou se reconfigurar, se reinventar, né? Para que pudesse dar então essa atenção, porque o município é gerido por leis, a gente baliza através de leis. A gente não está lá para dizer, viu, acho que você pode construir assim, acho que você pode fazer assim, né, Feser? Então, a gente tem muitas leis dentro do nosso município hoje que estão extremamente defasadas. Cabe aqui uma de 86 e uma de 83, veja bem, com quase 40 anos. Quase mais velhas que eu. Quase, beirando a idade do Feser, né? E aí a gente entende que a gente precisa evoluir, a cidade está crescendo numa esfera, numa velocidade que a gente está... Uau! Como o Caçador está crescendo, né? Então o Instituto serve basicamente para balizar as leis, né, as obras, e construir também obras públicas, as macros, escolas grandes,
unidades de saúde as maiores, parque linear, enfim, creche do idoso, vamos aqui chamar, né, Fezer, lá do idoso. Lá do idoso. Nossa, a gente projeto do Parque Industrial. Parque Industrial, aquelas que são grandes, é o Instituto que faz. O Parque Industrial, inclusive, tem um projeto pronto, já que está feito pelo IPUC, está passando pelo crivo do IMA, né? Isso. Das avaliações ambientais. E esse lugar vai receber a construção do nosso Centro de Inovação do Inova Contestado. É um projeto, um sonho nosso, ainda fazer isso. E o IPUC é um grande parceiro, porque o IPUC nos fornece a metodologia, os projetos, e como que vai ser, como que não vai ser. Para ser mais exato, né? É o desenho da planta, daquilo que a gente imaginou, colocado no papel por técnicos e engenheiros lá, para que depois possa ser construído e realizado. Perfeito, Fezer. E uma informação bem importante que está no nosso nome: pesquisa e planejamento. Hoje o Instituto está com 5 pesquisas em andamento. Isso é inovador, tá? Porque eu não tenho como propor algo sem ter conhecimento, tem que ter um diagnóstico. Então eu preciso ter propriedade para saber do que eu estou falando, para entender o problema ou a situação e poder planejar consciente e de modo inteligente para a cidade. Então hoje nós temos revisão de plano diretor, nós temos a instalação do plano de mobilidade do município, é lei. O município não tem qualquer lei sobre trânsito, a não ser as leis federais e estaduais, mas nós então estamos já caminhando ao final disso. O município vai ter a obrigação de 3, 6 e 10 anos para cumprir. Pesquisa sobre mobilidade, novas pontes, ele nos obriga, a questão do pedestre, acessibilidade do nosso município, questão de táxi, aplicativos, transporte público, ciclovias e assim vai, né? Não então, tem alguma coisa agora sobre arborização, Alexandre? Sim, temos também um plano de arborização urbana em andamento, é um plano diretor, também faz parte desse eixo, né? A gente até outubro praticamente vai ter esse plano organizado e a gente, para que serve isso? Bem importante a oportunidade. Se você pedir para plantar uma árvore no seu passeio, eu não sei orientar. Um novo loteamento que vai sair, que tem a obrigação de plantar árvores, eu não sei qual é a melhor árvore, porque para nós árvore é árvore, mas tem árvore que solta um pólen, numa proporção grande ela é um problema de saúde, as pessoas têm rinite, né? Então, nós estamos na fase de diagnóstico, conhecendo o município das plantas e árvores, né? Então, essa é uma que está em andamento. Nós temos uma gigante, que é o Instituto que é o IPH, de Pesquisas Hidrológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente. Vai até dezembro esse projeto, para entender como é que funcionam os nossos recursos hídricos, nossos rios, nossos veios d'água, porque chove 15 minutos, eu quero para chover em um mês. Então, isso é um problema. Nós somos a primeira cidade, pelo menos ao que a gente tem conhecimento, aqui do meio oeste a ter esse projeto. Cidades maiores, como Curitiba, já tem, né? Acho que Blumenau deve ter alguma coisa, mas a gente não tem conhecimento, então a gente está à frente disso. E plano diretor, obviamente, que é o que conduz nós a construir a cidade. Então, praticamente a gente está trabalhando nessas atualizações nesse momento para as obras, né? Só de atualização de leis. Falando um pouco sobre o Parque Linear, recentemente foi realizada a entrega, né, dos trechos 2 e 3 do Parque Linear, que é uma obra que indiscutivelmente ela impacta positivamente a qualidade de vida da população. Como que o Parque Linear ele se alinha à visão de desenvolvimento urbano sustentável de Caçador? E, além disso, você poderia destacar alguns principais benefícios que esse projeto traz para os moradores da cidade, em termos de bem-estar, quanto à preservação ambiental e também a promoção da convivência comunitária? Perfeitamente. O Parque Linear é um grande projeto a nível nacional, tá, gente? Então, assim, nós somos a primeira cidade do Brasil ao ter autorização federal para a construção ao lado dos trilhos. Caçador hoje está dentro de Brasília, por ser pioneira com esse projeto, com as devidas autorizações. Eu posso dizer que o Parque Linear, em uma palavra, ele é mobilidade, ele é conexão, ele conecta muita coisa. Vamos citar rapidamente aqui. Ele conecta a mobilidade, ele conecta o lazer, ele conecta
a natureza, o resgate cultural e histórico, né, que é o principal. Nós temos também uma questão de regularização fundiária. O projeto do Parque Linear inicia, para que vocês tenham conhecimento, em 2010. Quando a gente fala lá do Nossa Senhora Saleta das 125 casas, aquilo foi a primeira semente, mas não tinha como fazer um parque com várias pessoas morando no entorno dos trilhos. Então foi feito, e essas famílias então foram realocadas em 2016, 2017. Tá? A partir disso, então, o IPUC, né, juntamente com toda a estrutura da prefeitura, começa a projetar e buscar financiamentos e verificar as autorizações federais, viagens a Brasília, Curitiba, enfim. E então a gente conseguiu as autorizações e conseguiu o financiamento, que hoje ele é feito todo através do Finisa, que é um financiamento da Caixa Econômica, né? E a gente então inicia fazendo 5 trechos, porque a gente entendia que se fosse um trecho só seria muito grande, né? A complexidade da nossa burocracia saudável da prefeitura, se assim podemos dizer, ela poderia ser muito pesada, né? Dada a ordem de serviço, a gente inicia esse projeto e aí vem uma pandemia. Tá? E aí a gente colocou a mão na cabeça, né, Fez? Ele disse, e agora? Será que tudo isso que a gente sonhou? Quando você fala lá em 2010, a gente tem que entender que em 2010 houve também uma interrupção no desenvolvimento das estratégias de governo desse grupo que hoje está na administração. Sim. Que a gente foi retirado, né, de dentro da prefeitura, e os processos ficaram sem andar até início de 2017. Isso. Daí, em 2010, ele só retornou 7 anos depois, né? Então o sonho retorna, a Fênix volta. Isso. Né? E aí, a gente, pandemia. Com muita vontade, aí vem a pandemia, e a pandemia fez algo com nós que todos nós sofremos, não somente com o impacto de saúde que ela gerou, mas os inúmeros reequilíbrios que a gente teve que passar, porque a base de materiais, praticamente de ferro, de máquina, de combustível, subiu horrores. Exatamente. Duplicou, triplicou. Então a gente precisou dar aquela tirada do pé do acelerador, pensar com calma como dar os novos andamentos e trabalhar talvez um pouco mais lento, mas continuando, né? E aí é o que a gente conseguiu. 4,5 quilômetros não se faz do dia para a noite, né, Fezer? Extremamente muito árduo, é complexo. Envolve muitas variáveis. Muitas variáveis. E assim, você tem surpresas que na hora do projeto talvez não sejam previsíveis. Exatamente. O computador aceita tudo, mas chega lá na hora e tá, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente não previu essa pedra aqui no meio, surgiu uma pedra, né? Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura, toda a equipe lá do IPUC muito capaz, muito competente. A estrutura da prefeitura sempre auxilia muito, infraestrutura, todas as secretarias que conseguem ajudar sempre estão envolvidas, né? E a gente então traz esse projeto. Nós tivemos uma reunião há 15 dias atrás, o pessoal de Brasília, do governo federal, entrou em contato perguntando, e aí, como é que funciona? Como é que é? Nós queremos transformar esse modelo de vocês num piloto para o Brasil. Virou referência. Virou referência nacional. Então conseguimos colocar Caçador mais uma vez, Fezer. Como referência nacional. Como referência nacional de um uma projeto. Boa coisa, né? Sim, merece muito destaque. Sim. Muito destaque. E aí a máquina, a comunicação já é muito rápida. Nós estamos aqui conversando para várias pessoas. E isso propaga de um modo bem legal e chega a muitos lugares. E aí o que começa a acontecer? As pessoas querem saber mais sobre isso, né? E aí teve um pessoal do Rio de Janeiro, o Daniel Gucci, ele é um mestre em arquitetura, projeta ciclovia pelo Brasil, pelo mundo inteiro. E tivemos a honra de ter uma reunião com ele na semana passada, porque ele disse, eu preciso ir para Caçador conhecer o projeto de vocês, porque eu vi isso nos Estados Unidos. E eu quero ver isso de perto, porque assim, nós temos uma ideia e tal. Então assim, a gente está muito engajado. E aquele projeto que apenas era talvez um projeto de governo, Fezer. Sim. Né, que era o nosso sonho, a bandeira, ele começa a criar caminhos que a gente não imagina para onde a gente está chegando, né? E nós estamos então com 2 trechos entregues, né? Os principais, como foi citado.
E nos próximos meses, com certeza, iremos entregar o 4 e o 5, provavelmente, que é o que está mais maduro, uma questão de manutenção. Teremos vários pontos instagramáveis, tá? Memorial à Capivara, Memorial à Araucária, ao Homem Caboclo, ao Homem Ferroviário. A gente nasceu em cima disso, precisamos valorizar essas histórias. Esses dois trechos nós entregamos agora há poucos dias. Ele começa ali na ponte do estádio, né? Naquela rótulazinha Ponta ali, do né? Trabalhador. Ponta do Trabalhador. E ele vai acompanhando os trilhos, passa lá na frente da estação, passa na frente do Museu do Contestado, na recém restaurada Mary Fu, e assim por diante, até chegar lá naquela outra ponte, que é a famosa ponte lá... A gente diz a ponte do Kinderman, tem um hotel hoje do lado, né? do Kinderman. Mas é aquela ponte que ao lado ali da subida que vai para o Jonas Ramos, ali naquela rua. Então, até ali, você tem já uma imersão vou colocar daqueles pontos que o Alexandre falou: história, né? Exercício físico, né? Atividade física, esporte, cultura, alimentação, porque ali no caminho tem alguns food trucks e restaurantes. E lá no fundo, do lado dessa ponte, tem um pequeno parque de exercício físico, um local bem lúdico, assim, até para as crianças, um gramado, uma coisa muito legal. Isso é só uma amostra do que vai ser quando estiver tudo pronto, mas já pode, qualquer pessoa de Caçador, região, eu tenho recebido muitas pessoas de fora que vêm fazer alguma palestra ou dar alguma aula nas universidades aqui, e o pessoal pergunta às vezes para mim na viagem: ou tem algum lugar para caminhar em Caçador? Eu digo: tem. Não é uma coisa assim comum como você gostaria que fosse, é um negócio deslumbrante, né? E aí as pessoas vão caminhar e depois no retorno eles dão para nós um feedback muito bom, dizem assim: nossa, que maravilhoso, à noite, bem iluminado, com lâmpadas de LED, uma coisa segura, a gente pode caminhar, passa do lado do rio, escuta uma corredeirazinha nas águas lá, que coisa linda isso, como é que vocês... isso é uma obra que está sendo feita ainda, né, a muitas mãos. Sim. Um planejamento de muito tempo, e que vai ainda deixar mais interessante a nossa cidade nos próximos meses e anos, quem sabe, até a gente terminar isso aí. Sabe, Fezer, você levantou algumas questões bem interessantes, e agradeço as características que ele descreveu aqui, que são importantes. Mas uma bem importante é nosso relevo em Caçador: ou você está subindo ou você está descendo. Exatamente. Sim. Sempre assim, né? E o trilho, o que acontece? Ele é praticamente plano. Então ele acompanha o rio. A engenharia que fez a ferrovia, a engenharia da Inglaterra, não foi por um acaso. Os caras não fizeram por acaso do lado do rio, né? Então o rio ele é praticamente plano, ele tem suas corredeiras, obviamente, e o trilho então acompanha isso. E nós conseguimos fazer com que a ciclovia, o que a gente está vendo muito agora e que nos emociona, porque o maior pagamento não é o salário que a gente recebe, é o uso das pessoas usando. Esse é o maior pagamento, entendeu? E aí, assim, a gente está vendo agora, assim, as crianças indo de patinete elétrico para a escola usando o parque linear. Que legal. Então, assim, perto dos horários de saída, de entrada, eles estão usando. Cadeirantes, gente, eles podem ir a um supermercado, antes não era possível. A gente está falando de acessibilidade, um parque para todos. E essa questão de ter ela num relevo, num nível mais plano, permite idosos fazer exercício. Investimento em saúde não é só o posto de saúde, não é só o remédio, é prevenir, trazendo uma qualidade de vida. A gente não tem praia aqui, né, Fezer? Não. Mas nós temos um parque linear, Exatamente. Nós temos o rio, né? E bem interessante. Temos a Praia do Gumercindo. Tem a Praia do Gumercindo, verdade. Tinha esquecido. E aí tem um fator bem importante em relação aos trilhos, gente, que quando a gente foi fazer a nossa exploração, mato, lixo, você não imagina, você passava por aquilo e dizia: eu acho que eu não estou em Caçador, porque você perdia a referência geográfica de onde você estava. Onde que eu estou aqui? Daí você tem que olhar um prédio e dizer: eu estou atrás desse prédio. Por muitos e muitos anos, até então, o município talvez, por tudo isso que eu acabei comentando de negativo, fez muros, fechou-se para os rios e trilhos.
o esgoto, o lixo tá ali, deixa eu fazer um murão aqui. E agora as pessoas começam a ter uma nova frente daqui a pouco para suas casas, para ter um grande jardim que é o Parque Linear. Então, trilho, nosso desenvolvimento, é uma cicatriz que passa pelo município, nós olhamos ela como progresso, impulsionamos, porque sem ela a gente não existiria. E hoje nós olhamos como um instrumento de melhoria de vida, de qualidade de vida das pessoas. Então o trilho faz parte, o trilho e o rio faz parte da nossa cidade, da nossa região, como duas linhas que caminham juntas e que levam progresso, desenvolvimento econômico e agora bem-estar social e, por que não, físico, humano e intelectual para as pessoas. Perfeitamente. É uma coisa importante, né, ressaltar essa ideia de conservar o nosso acervo histórico, a história do nosso município, da nossa gente, né? E agora vamos entrar naquele ponto da Mary Fu, né? Uma coisa muito importante também, falar da história, falar do progresso do nosso município. Eu gostaria de fazer, antes de você entrar lá, um parêntese aí, eu vou pedir para o Alexandre, nós temos uma pesquisa aí que está correndo e até eu gostaria que você fizesse, porque eu estou sem o óculos aqui, Alexandre, não tô. Pode ler aí no meu celular mesmo. E esse apelo foi você que fez, né? Ao pessoal para participar dessa pesquisa aí. Né? Na nossa primeira conversa hoje eu falei sobre as nossas revisões, tá? E tem uma delas que eu preciso muito da ajuda da população. Nós precisamos, não é, Alexandre? A população, a cidade precisa. Nós temos um questionário para entender como é que as pessoas veem a arborização urbana do município, tá? No site da prefeitura nós temos um link. Para quem conseguir entrar lá, é cacador.sc.gov.br. Repetindo, cacador.sc.gov.br. Ao lado direito tem assim, questionário de arborização urbana. A gente pede o apoio da população para participar, porque eu preciso de 6 mil votações e nós estamos em 1.100. Estamos com bastante dificuldade e não é algo difícil, são 10 perguntinhas, apenas se você tem conhecimento, o que você acha, mas isso vai balizar o futuro. Lá na frente, o caçador vai ter um diagnóstico muito mais preciso de saber, opa, a população que é isso, entende dessa maneira, tá? Então, se quem estiver ouvindo e assistindo puder compartilhar, eu não posso passar o link aqui porque é um link do Google, né? Google, mas me diz uma coisa, isso está no aplicativo? Será que está no aplicativo? Está no aplicativo. Olha, então eu vou dizer para você que está nos escutando agora, para você entrar lá na loja de aplicativos do seu celular e baixar lá o aplicativo Caçador Digital. Esse aplicativo é um aplicativo que traz todos os serviços da prefeitura, tudo que você precisar de informação, até o boletim escolar do seu filho, se ele está numa escola municipal, ele traz lá nesse aplicativo. Baixe, faça lá um pequeno cadastro e acesse lá esse questionário. Você pode respondê-lo pelo seu celular, não precisa ter um computador, qualquer celular, smartphone pode fazer isso. Então é um apelo aqui do Alexandre, através do Alexandre do IPUC e também o meu aqui enquanto secretário Secretaria de Agricultura da também, Secretaria de Agricultura, enfim, de toda a administração, as pessoas que estão envolvidas nisso, para que você baixe lá na loja de aplicativo do seu celular, tanto faz se ele é um iPhone ou se ele é um Android. As lojas têm esse aplicativo Caçador Digital. E lá no Caçador Digital você vai ver também esse questionário. Você pode clicar em cima, fazer um pequeno cadastro. Eu acho que é só informar o e-mail, se não me engano. E em 5 minutos você vai responder isso. E vai nos ajudar muito a entender o que você pensa sobre a arborização em Caçador. Se você gosta ou se não gosta, o que você acha da árvore. Isso é muito importante, que é para a gente poder balizar esse planejamento, né? Isso é pesquisa para depois fazer o planejamento da arborização de Caçador. Para tornarmos Caçador uma cidade mais fresca, mais agradável. Quem sabe você possa dizer lá, não, eu prefiro que as árvores tenham frutos. Pois não. Então, mas é importante que você receba isso como um desafio para você nos ajudar. Porque a prefeitura é apenas o administrador, é o síndico do condomínio. O condomínio pertence a você, o apartamento é teu, a casa é tua, a rua é tua, tudo aqui é teu. Nós estamos administrando e queremos escutar a sua opinião sobre isso tudo, tá bom? Perfeito. É exatamente isso, eu acho que inovar é o princípio do município de Caçador, inovar cada vez mais para a população se sentir bem, ter um bem-estar acessível a cada um, né? Isso. E eu queria agora falar um pouco da história de Caçador,
E Caçador possui uma história rica e singular, né? Expressa por meio dos seus monumentos ícones, como a Maria Fumaça, né? Recentemente restaurada, e a antiga Ponte de Ferro, atualmente em processo de restauração. Gostaria de entender um pouco melhor os objetivos fundamentais por trás desses projetos de restauração. Como a restauração da Maria Fumaça e da antiga Ponte de Ferro contribui não apenas para a preservação do patrimônio, que é uma coisa importante também, né? Mas também para o resgate e valorização da rica história de Caçador. Eu gostaria que você, um breve comentário. Bom, todo o nosso maquinário ferroviário, ele, ao que sobrou, ele está hoje instalado e tem alguma utilização, ou seja, um museu, um centro cultural, como é a questão da nossa antiga estação ferroviária, foi revitalizada, tem lá aulas de teatro, dança, oficinas, né? Maravilhoso aquele trabalho. E a gente vai indo de acordo com como a perna alcança, né, Fezer? A gente vai resgatando isso. A Maria Fumaça é nosso símbolo. Não temos como tirar ela do município de Caçador. Nós já fizemos, juntamente ao DENIT, toda a documentação para que ela fique oficial ao município. Hoje ela está em posse do IFAM e o IFAM está dando autorização para que ela fique. Para vocês entenderem a magnitude da nossa Maria Fumaça, ela veio da Lapa em 88, quando foi construído em 86 a nossa réplica do Museu do Contestado. Então, os políticos à época, de um ato muito nobre, conseguiram trazer essa composição. Maria Fumaça, tender, que é o tanque de água dela, e 2 vagões, um de passageiro e um que é um banco. A gente chama carinhosamente do banco pagador, né? E aí, o que acontece? Ela vem, estaciona ali ao lado, a gente tem as fotografias, é muito nostálgico, isso é muito legal. Caçador, e eu, primeira vez que vim a Caçador em 94, a primeira coisa que fui visitar foi a Maria Fumaça. Né? Eu sempre adorei muito essa questão da ferrovia, dos trilhos, pelo progresso que ela desenvolve. E aí, entrando na prefeitura lá em 2017, o que vamos fazer? Vamos começar um processo de restauração interna. Pega 2, 3 funcionários da infraestrutura, mais uns 4 motivados ali e vamos fazer uma restauração, porque ela está muito feia, muito apagada. Naquele momento, a gente lançou, e era um plano de governo, Adote um Bem. Fazer com que qualquer pessoa ou empresa possa adotar qualquer bem público por até 2 anos. E aí, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu dar um voto de confiança para a população, dizer assim, poxa, a prefeitura está fazendo alguma coisa, ela está dando um passo. Vamos ver como é que isso funciona. No meio do caminho a gente conseguiu, na época era a DM Madeiras, fez toda a casinha para nós, a cabine da Maria Fumaça, uma vidraçaria entrou e doou os vidros, o pessoal doou a cobertura, aí marceneiro já entrou, e aquilo começou uma roda que a gente também não tinha muita noção da proporção que ela podia tomar. E aí a gente disse, beleza, reformamos a Maria Fumaça e o tender, os vagões estavam lá tudo tortinhos. Eu digo, tá, e agora? Não, vamos usar uma garagem, vamos usar uma cobertura, tá? Mas o que a gente vai fazer para não competir com a estrutura, a arquitetura do museu? Aí a gente usa a metodologia Design Thinking para tentar entender, buscar, e chegamos naquela estrutura que ficou pronta em 2020. Feita a estrutura, disse, temos que partir para os vagões. Começamos a fazer um grupo de voluntários, na época acho que deu 30 voluntários, para ajudar a pôr a mão na massa. E a gente disse, gente, isso aqui dá certo, peraí. E aí, à época, a presidente era a Karina, e a Karina tinha um contato muito bom com a Cinca, que é o que está aqui hoje também na nossa exposição, né, o sindicato da indústria da madeira, né? E aí, o que acontece? Eles falaram, não, a gente é parceiro, a gente quer estar junto e tal. E a gente fez a lei, autorizou, através da lei do Adote um Bem, o vagão do meio. E aí o seu Aurélio disse assim, não, vamos fazer aqui, eu faço as janelas e gente, aquela coisa. Começou numa janela, quando eu vi, ele estava lá dentro junto, e estava todo mundo motivado, e a história pegou. E aí ele terminou, né, e aí a gente disse, tá, e agora? Ficou 3 composições bonitas e a última feia, era mais feia, porque molhou, ela apodreceu, né. E aí ele disse, eu vou ver, vou fazer. E eles terminaram agora, faz umas 2 semanas mais ou menos. E eu digo assim, o trabalho que aquele pessoal fez, e que cabe uma entrevista um dia com eles,
não é normal. Acho que nem novo saía tão perfeitos os vagões como estão os nossos aqui. E eles têm um valor altíssimo, não somente financeiro, mas histórico para nós, né? Então nós temos um vagão de segunda classe, nós temos um vagão pagador, que é um banco, é uma casa. Nós estamos agora organizando para que eles possam ser abertos à visitação do público de um modo organizado, né? Instruído. O segundo vagão como sala de aula para mostrar o desenvolvimento da madeira. Nós tivemos, através das Maria Fumaça, através das locomotivas a diesel elétrica, muita madeira que saiu de Caçador e montou Brasília, né? Os nossos colegas mais antigos sempre contam isso, né? Não aí, sou eu no caso. Não é o Feser. Mais antigo. É pra cima do Feser, né? Sim, nessa época eu ainda não. Não, ele eu sei da história, mas Eu jogava bola na escola. Não, eu acho que não ainda nessa época. Não, ainda não. Meu pai acho que jogava bola na escola. É verdade. Não estava em projeto ainda. Mas aí, eu sei da história. É muito interessante. O Caçador tem um papel assim gigante no desenvolvimento, na construção de Brasília, inclusive, né? E foi através dos trilhos. E aí nós temos então um segundo ponto que você comenta, a nossa ponte férrea. Caçador tem o nome de Caçador por causa dessa ponte, tá? Ela começou em 1910, ela era uma ponte de madeira, tá? E aí o que acontece? O Francisco Corrêa de Mello, quando veio de Campos Novos através do Rio, parente do Feser aí. Exatamente. Ele morava aqui onde é o Parque Central, essa região mais central, né? Ele era detentor de todas essas terras aqui. E aí o que aconteceu? O pessoal disse, vamos passar a ferrovia. E eles, não, beleza, estamos juntos. E o que começou a acontecer? O pessoal, os engenheiros e os operários que estavam construindo a ponte sobre o Rio Caçador naquela época, precisavam comer, né? E aí chegava o seu Francisco Corrêa de Mello com caça. E aí aparecia no meio do mato, ele num corredorzinho, num carreiro, e o pessoal dizia, lá vem o caçador. Então disso surgiu o nome da nossa cidade, né? E aí o que acontece? A ponte, pelo alto tráfego que teve e volume de madeiras, de pessoas, enfim, ela já não foi mais suficiente e veio essa, que é de 1944, o que a gente tem conhecimento. E ela até então era mantida pela Refesa, que era detentora dos trilhos aqui da região sul, e em 95, 97, mais ou menos, ela deixou de operacionalizar e aí ela ficou a ver navios, né? Hoje o nosso trilho ele tem uma seção, né? Ele é operacional, porém ele não é comercial. Então a Rumo é a detentora dos nossos trilhos, porém vai investir um valor, a gente sabe, numa coisa que não traz retorno financeiro, é planilha, é custos, né? E aí o município, então, quando olha para ela, eles vão passar o parque linear ali por dentro e vamos restaurar ela. E coincidentemente, nós estamos aqui conversando, eu estou para dizer que até terça-feira ela está pronta, né, na sua total restauração. Foi feita toda uma pintura, tiramos todas as ferrugens, foi licitado essa obra, obviamente, e aí foi feito um deck, porque antes as pessoas pulavam, era extremamente perigoso aquilo, né? E aí a gente fez um deck agora permitindo que ciclistas, as pessoas caminhem com segurança, tem guarda-corpo, né? Mais à frente ela vai receber uma iluminação especial, temática. Nós temos engenheiros maravilhosos que conseguem bolar isso no computador e dizer, vai ficar assim, né? Então a gente está buscando uma iluminação cênica do trecho 1. Isso. Inicia então, com ela, né? Inicia na ponte e ela faz parte desse trecho 1 que vai ligar ali na Ponte do Trabalhador, no segundo trecho, que já está pronto, né? Quando a gente diz resgate histórico, é ali que a gente está mencionando, né? Então o início da nossa cidade está ali e as pessoas não tinham qualquer possibilidade de segurança ou de acessibilidade para estar lá olhando, e também não ia olhar um monte de mato e feio, enfim, né? E hoje ela já está permitindo, então. Ali teve um problema muito grande de ocupações ilegais em torno do trilho, então foi bastante difícil da gente conseguir iniciar a questão de obras, né? Tinha relocação de pessoas e tal. Isso nos tomou bastante tempo, eu digo da administração inteira, né? Porque houve um esforço grande da PGM, do IPUC, de todos os órgãos da infraestrutura, enfim, para que o caminho ficasse livre da habitação. Nossa, sem eles não teríamos conseguido.
para ficasse livre para a gente poder fazer a restauração. Isso. E ali é muito perto da junção, né, dos rios, né? Caçador tem 2 rios, do Peixe. Né? Isso aí. Aonde o Rio Caçador desemboca no Rio do Peixe é ali próximo dessa ponte. Por isso o nome Estação Rio Caçador, por isso o nome Caçador, porque era o Rio do Caçador, que era o meu tataravô, o Francisco Rei de Melo. Nós estamos falando sobre resgate do patrimônio histórico. Como que isso influencia nas decisões de planejamento urbano? Sim, eu acho que a palavra que cabe aqui é respeito. Respeitar quem passou por aqui, respeitar quem deixou a sua marca aqui, respeitar a história, valorizar a história, porque se não fosse isso, nós não estávamos aqui hoje sentados comemorando o aniversário de Caçador. 90 anos. 90 anos, né? Caçador é incrível nesse ponto. E aí, o que acontece? A gente olha muito esses pontos porque eles são consolidados. Peraí, tem alguma coisa ali, vamos tentar entender como é que ele conecta a população. Será que a população conecta com ele, sim ou não? Caso da ponte, caso da Maria Fumaça, né? As pessoas estão indo lá tirar fotos. A gente teve tantos outros resgates históricos, posso aqui citar não somente da ferrovia, a Ponte do Amor em 2017. José Boatê, boa, José Boatê, a primeira rua do comércio de Caçador. Antônio Bortolom, a ponte que é coberta, né? A famosa ponte coberta. Isso. Então, nós lá, né, olhamos muito essa questão de deixa eu ver o que eu posso, como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso restaurar isso e entregar de uma maneira legal para a população, né? Tirar as crises que existem em cima. Nós tínhamos, relembrando um pouquinho a ponte do Amor, 2017 nós gastamos R$15 mil para restaurar ela. Nunca vou esquecer disso, porque foi feito com a própria mão de obra da infraestrutura e nós tudo lá. E aí ela era a pinguela dos bombeiros, ela era a passarela, ela era um monte de nome. Tadinha, de 83, porque a enchente levou ela, era de madeira. E a gente sempre olhava os resgates, as fotos. A gente sempre tem um grande arquivo de fotos antigas. A gente é quase um museu, assim, para olhar. A gente adora isso, sabe? Pra gente tentar entender como é que a cidade foi desenvolvendo. E aí disse, não, pera aí, vamos lá, não sei aonde o Fezer vai me ajudar aí, tem a ponte lá que põe os cadeados lá, né? Vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Só que a questão do cadeado tem um problema, ela pesa muito, né? E aí não dava pra fazer aquilo. Então a gente fez na cabeceira, tem o pessoal que amarra lá as cordinhas tem lá. Tem umas telas, né? de aço. E todo o dia dos namorados a gente faz um evento, né? A Secretaria de Cultura, agora Turismo, que está lá na nossa secretaria, eles fazem um evento com música e tal, e sorteio de brindes para que as pessoas vão lá e mantenham essa história. Aí o pessoal vai lá, amarra uma fitinha, o nome do namorado, né? Não é costurar dentro do sapo e amarrar a boca dele, não. É uma coisa mais romântica, menos invasiva. E aí existe essa comemoração todo dia do namorado. Ou da namorada, e eles vão lá. Mas eu gostaria de falar um negócio para você, Alexandre. Eu não sei bem a palavra, você pode me dizer, mas a gente está falando aqui de inovação e aí a gente fala assim, ó, de um resgate histórico que também é inovar, porque não é trocar o velho, colocar alguma coisa nova que não tenha nada a ver. A gente está fazendo uma restauração e um resgate da importância das coisas que já foram importantes e voltam a ser importantes. Eu gosto muito da história da José Boatê, foi a primeira rua de comércio de Caçador. E a gente restaurou a condição para que o comerciante que lá está até hoje possa usufruir daquele bem-estar, daquela estrutura como rua. Então, pra gente encerrar, né, a nossa entrevista com vocês, é muito produtiva, na verdade, né? Foi tão produtiva que o tempo passou, né? Passa rápido. Quais são as expectativas do IPUC para o futuro de Caçador, em termos de desenvolvimento urbano? Olha, eu posso dizer o seguinte, com grande propriedade eu posso mencionar que o município cresce numa velocidade incrível. Há um dado interessante, de 2010 a 2020 a gente teve mais ou menos, balizando através do Instituto, 7 loteamentos habitacionais. De 2020 até 2024, ou seja, até hoje, 10. Então veja que em 4 anos a gente teve mais do que em 10 anos. Isso é um indicador que o município está voando, ele está crescendo, ele está muito próspero. E nós, enquanto Instituto, estamos antenados nisso. Por quê? Porque entendemos que
também precisamos acelerar o lado da prefeitura. Eu não posso mais balizar as coisas com leis antigas. Eu não posso mais dizer, olha, agora você tem que respeitar isso, porque a cidade já está num andar muito diferente. Então, por isso, a pesquisa é importante, volto a falar, que é o que a gente está fazendo no momento, né? Para que a gente possa entregar. Eu não tenho dúvida que Caçador daqui 5 anos ou daqui na próxima Expo, vamos ver como é que vai estar as nossas situações. A gente vai estar aqui contando e dizer, olha, deu muito certo, estamos colhendo os frutos. Caçador vai começar a colher, já está colhendo e vai começar a colher mais frutos a partir de 2025, não tenha dúvida, né? A fim de todas as nossas revisões legais. E claro, os nossos projetos que estão em andamento, a gente não vai ter oportunidade aqui de comentar, mas projetos inovadores e únicos. Vou citar só 2 rapidinho aqui para não atrapalhar muito o nosso tempo. Base avançada do Martelo, nós conseguimos unificar e está quase para ser entregue. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Voluntário e Guarda Municipal numa estrutura dentro do Martelo, que até o nosso conhecimento tem 27 mil habitantes. É uma cidade. E o nosso bombeiro é muito distante, e a polícia é muito distante, então a gente está colocando uma unidade e está prestes a ser entregue. E a outra inovadora que iniciamos em 2019, que a gente chama do Lar de Idoso, que é um centro de acolhimento institucional, né, para idosos, com uma estrutura gigante. A gente não tem conhecimento também, o governo federal também já está de olho nessa estrutura para ver como é que vai se comportar, porque a princípio ela tem uma questão legal. Mas nosso sonho realmente é poder fazer com que tenha mais idosos indo lá, enfim, fazer quase como uma creche do idoso, né? Você leva o teu filho na escola, você pode levar o teu avô, teu pai, tua mãe lá na creche, pode passar uma tardezinha lá e fazer um bom desenvolvimento, né? Então nós estamos muito auspiciosos em relação ao crescimento do município. Não é fácil. Não é fácil balizar, não é fácil construir, não é fácil se adaptar às legislações, mas nós estamos lá, com muita força de vontade, com muita missão no coração, para fazer com que Caçador seja cada vez melhor e se torne referência em tudo aquilo que a gente põe a mão. Muito obrigada. Nós precisamos fazer uma segunda parte desse podcast, porque tem muito assunto, tem muita coisa a ser conversada, né? Muita história ainda. Nós temos um amigo em comum, eu e o Alexandre, que fala assim, a gente acorda e levanta cedo todo dia e trabalha muito para melhorar de vida, né? Porque ninguém trabalha para piorar de vida. E a gente só consegue trabalhar porque existe um planejamento e uma pesquisa antes. Então o IPUC, IPPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Caçador, ele é muito importante na vida do caçadorense, porque além de balizar as coisas que o caçadorense realiza como empresário, como construtor, como cidadão, ele também planeja um melhor desenvolvimento para a cidade, ordenado e um crescimento baseado em pesquisa e planejamento urbano. Perfeito. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Edson. Então nós chegamos ao fim de mais um episódio do InovaCast. Mais uma vez gostaríamos de agradecer ao Alexandre por ter aceitado o nosso convite, né, pela honra de recebê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado a todos que nos acompanham até aqui. Agradecemos também ao Sebrae Santa Catarina e ao curso de jornalismo da Uniarp, que são os parceiros do Inova Contestados na realização do InovaCast no Expo Caçador 90. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais do Inova Contestado, Sebrae SC e Jornalismo Uniarp para ficar por dentro de todas as novidades e também saber mais sobre os próximos episódios. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo InovaCast.